Pessoal, que eu construí uma tabelinha para a gente ter um exemplo. Então, suponha que tem um aluno A que tirou 10 de matemática, 10 de português, 10 de inglês. Um aluno B, 10 de matemática, 4 de português, 7 de inglês. Um aluno C, 2 de matemática, 10 de português e 3 de inglês. Se você quiser calcular a média geral do aluno. Vamos supor, eu quero saber referente a essas três matérias, qual é a média do aluno? Então, o aluno A, vou escrever MA, a média do aluno A. Como que você calcula a média de uma coisa? Você soma todas as notas do aluno A. Então, ele tirou 10, mais 10, mais 10. E você divide pelo número de elementos que você está colocando na conta. Por exemplo, eu não coloquei 3 notas, uma de matemática, uma de português e uma de inglês. Então ele tem 3 notas. A média do aluno A é somar todas as notas e dividir pelo número de informações que eu coloquei aqui em cima. Se eu tivesse mais matérias aqui, por exemplo, geografia, educação física, suponha que eu tivesse 5 notas, eu ia somar as 5 e dividir pelo número de notas. Aí eu dividiria por 5. Se você tem 2 notas, soma as duas e divide por 2. Sempre assim a média. Agora é só realizar as contas. 10 mais 10 mais 10 dá 30. Agora, você vê que eu fiz a conta em cima primeiro. Agora eu faço 30 dividido por 3. Lembra que fração significa isso. 30 dividido por 3. Fazendo a conta dá 10. Então, claro, o aluno que tirou 3, 10, a média dele, 10. Vamos calcular a média de B? Vou colocar aqui. Média do aluno B. Eu somo todas as notas que ele tirou. 10 de matemática, 4 de português, 7 de inglês. E divido por, tenho 3 notas, por 3. Faço a continha de cima. 10 mais 4, 14. 14 mais 7, 21. 21 dividido por 3 dá 7. Então, a média geral aqui do B foi 7. E a média de C? 2 de matemática, 10 de português e 3 de inglês. 3 notas dividido por 3. 2 mais 10, 12. Mais 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Essa é a média do aluno C. Veja que eu poderia fazer outros tipos de cálculos. Por exemplo, aqui eu tirei a média do aluno considerando todas as matérias. Eu poderia analisar assim, eu quero ver como que a minha escola está referente à matéria de matemática. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir a média da matéria de matemática desses 3 alunos. Então, a média da matéria de matemática, vou por MM, eu vou somar todas as notas de matemática. No caso, se fosse de uma escola, eu somaria todos. Aqui é só um exemplo, né? Tenho só 3 alunos. Vou somar todas as notas de matemática. O aluno A tirou 10, o aluno B tirou 10, o aluno C tirou 10. E vou dividir pela quantidade de números que eu pus aqui, 3. Agora eu faço a conta. A média de matemática é 10 mais 10, 20, mais 2, 22. E agora eu divido por 3. Não vai dar exato aqui, não tem problema nenhum, que a média não é obrigada a dar exato. Nada é obrigado a dar exato, né? 22 dividido por 3. 3 vezes 7, 21. 22 menos 21 sobra 1. Quero continuar a conta. Põe uma vírgula, põe um zero. 3 vezes 3 dá 9. Para 10, sobra 1. E é uma dízima. Sempre vai sobrar 1 aqui, sempre. E aqui sempre você vai colocando 3. Aproximadamente, então,
vamos aproximar com apenas 2 casinhas decimais. A média, a gente pode pôr esse sinal aqui como aproximado. Ó. Uma cobrinha assim em cima significa aproximadamente 7,33. Essa é a média geral. Vários índices são calculados assim. Deixa eu ver como essa escola está em matemática. Somo todas, vamos supor que ela tenha 200 alunos. Eu somo as 200 notas dos alunos, ou se eu pegar de vários bimestres, somo tudo. Se eu somei 500 notas, depois eu divido por 500. E eu vou ter a média daquela escola com referência à matemática. E o governo faz estudos com isso. Por isso, quando você vê um índice, nada mais é do que uma média, para saber, se aquela escola tem um índice, uma média de matemática 7, a outra tem uma média 4, começa a fazer estudos e tirar conclusões sobre isso. Vamos fazer agora, vou dar uma diquinha para vocês realizarem o exercício que está no caderno Trilhas de Aprendizagem nesse assunto. Na 110, ó. Caso não você abra na página 110 e não enxergar essa atividade, provavelmente está ali pertinho, tá? Ou 2 páginas para frente ou uma para trás. Você dá uma olhadinha que logo você acha. Então, utilizando o que a gente viu agora, tem uma tabelinha aqui, ó. Cidade 1, Santos, tem 3.478 casos confirmados, 148 são óbitos, e o percentual, que é o que a gente viu na aula passada, 4,2. Como é que ele conseguiu esse 4,2? Só relembrando, ele pegou 148, dividiu por 3.478 e depois ele multiplicou por 100 para obter a porcentagem. Mas não é isso que o exercício quer, só estou relembrando a aula passada. Porque ele quer uma coisa fácil, que é o que a gente viu agora. Suponha que ele quer calcular a média de casos confirmados nessas 3 cidades. Tá vendo? Ele fez o quê? Somou os casos das 3 cidades e dividiu por 3, porque tem 3 números aqui. E encontrou esse número aqui. Olha aqui. Ó. Ele já fez essa conta. Ó. Somou 3.478 mais 1.000 mais 993. Encontrou 5.461. Depois, ele dividiu por 3. Por quê? Porque tem 3 cidades. Se tivesse 5 cidades, ele somaria 5 números aqui e dividiria por 5. Encontrou isso aqui. Você pode usar a calculadora para conferir, tá? Agora, o que ele vai te pedir? A média de óbitos. Então, como que você vai descobrir a média de óbitos dessas 3 cidades? Você irá somar esses 3 números e depois dividir por 3. Depois ele te pergunta a média dessas porcentagens. O que você vai fazer? Somar esses números e dividir por 3. Essa é a tarefa. Quem tiver facilidade, continua. E quem não conseguir continuar, amanhã dou mais uma dica para a gente ir para frente. Obrigado.